O ladrão que roubou aí a casa do Carlinho Maia, né, o apartamento do Carlinhos Maia, ele confessou, rapaziada, confessou, mas não quer entregar as outras duas pessoas que participaram. Na verdade, foram três, né? Ele foi esse que foi preso, ele viu que o cerco estava se fechando e ele resolveu aí, né, particularmente se entregar. A polícia chegou nele e ele aí revelou que foi ele que fez o assalto, né, o roubo na casa do Carlinhos, mas não quer entregar as duas pessoas. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Um trechinho da coletiva de imprensa aí da polícia e você vai entender melhor, tá bom? Vou só rodar a vinheta aqui e após a vinheta a gente continua. Rodou. Então, minha rapaziada, vou mostrar aqui um trechinho da parte do delegado falando, que foi a parte chave para mostrar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo para vocês, tá bom? Já deixa aquele likezão para fortalecer e se inscreva aí, depois você comenta no final do vídeo. Olha só o que o delegado falou. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o delegado Lucimério, que eu percebi aqui, que ele falou que ele estava tendo dificuldade para poder detalhar sobre o crime, onde estavam essas joias, e falou em X9. Então, existe mais pessoas ainda envolvidas ou só essas duas que continuam presas? Na verdade, o réu confesso, o investigado confesso, ele declina a participação de mais outras duas pessoas. Uma que dirigiu o carro, nós sabíamos que o carro se movimentava enquanto os autores estavam dentro do estabelecimento, então ele fala que existia uma pessoa movimentando o carro e ele e outra pessoa, que não é uma mulher, é uma pessoa que está travestida, que aparenta nas imagens, ela pareceu uma mulher, mas não é. Ele já assumiu a parte dele, mas ele se recusa a declinar nomes por conta, justamente por isso, porque ele não quer entregar outras pessoas envolvidas no crime. Vai fazer parte da nossa continuidade da investigação e nós acreditamos, com os elementos de informações que já temos, que a gente vai alcançar também o nome dessas outras duas pessoas. Então, lá dentro do prédio, ele não sabia o que tinha, porque o Carlinhos Maia expunha, não sabia exatamente onde estavam as coisas, mas o Carlinhos Maia, ele como proprietário de seus pertences, ele expunha nas redes sociais que a forma que ele se comunica com o público. Por conta disso, ele imaginava que ali dentro iam ter alguns daqueles pertences. Mas, por exemplo, ele não sabia o que era um Patek Philippe. Nem a gente sabia, na verdade, porque é um relógio de 900 mil, quase R$1 milhão, é pouco conhecido até para a maioria da população. Depois que ele se deparou com isso, ele imaginava outra espécie de relógio lá, que também relógios caros, que a vítima também ostenta. Ele não encontrou aqueles relógios que procurava, mas encontrou um cofre fechado e imaginou que ali dentro estariam os bens de maior propriedade ou de maior valor da vítima. E aí levou o cofre. E quando ele levou o cofre, que ele abriu, ele lá dentro encontrou esses bens e uma quantidade de dinheiro que, obviamente, a gente não tinha mais como recuperar porque ele gastou. Mas você já tem valores dessa quantidade de dinheiro? Isso, ele estima em $1.500. A vítima também é um valor aproximado que a vítima fala, porque a vítima não sabia exatamente. $1.500. Esse dinheiro para o Brasil fica mais ou menos quanto? R$7.500. R$7.500. Esse dinheiro aí ele já utilizou para fins do interesse dele, e aí quando ele viu a repercussão do crime e a repercussão acerca dos pertences ali subtraídos, ele percebeu que ele ia ter dificuldade de comercializar aquilo de imediato. E segundo a própria confissão dele, ele disse que quando a gente deu a primeira coletiva, eu falei que o crime tinha indicativo de que poderiam ser pessoas de outros estados. Então ele disse, eu vou guardar porque a polícia já está ligada que não foi gente de lá. Perfeito. E aí então ele resolveu esconder os bens até a poeira baixar. Só que como a investigação caminhou muito rápido e chegou nele, ele não teve tempo nem de tirar do esconderijo onde ele tinha guardado as coisas para poder começar a pensar em comercializar. A ideia dele era de fato que a investigação, a imprensa esquecesse o caso para ele resolver comercializar. Porque ele próprio, apesar de ser do mundo do crime patrimonial, ele não conhecia alguém que pudesse comprar bens dessa magnitude de valor. Por isso que essa dificuldade, que acabou também nos contemplando a nossa velocidade na investigação e também a dificuldade de vender, nos ajudou a encontrar o bem ainda preservado e poder devolver à vítima, que é uma das funções da investigação. Eu tenho só mais complementando, já que o senhor ficou a par aí à frente da investigação também,
Naquele primeiro momento se tratavam de 5 milhões de reais. Esse valor agora apresentado pela polícia é 2 milhões e meio de reais. No celular, eu queria que explicar isso, porque naquele momento se trabalhava com essa hipótese de 5 milhões de reais, né? Mas na verdade esses valores foram citados aleatoriamente. É uma história que ficou sendo contada por outro, mas a polícia nunca confirmou um valor oficial de 5 milhões, porque a própria vítima ainda não tinha sido ouvida, e quando ela foi, e está no depoimento dela, que é quem sabe o que tinha ali dentro, ela nunca falou num valor de 5 milhões de reais. Ela disse, olha, de certeza que tinha lá de pertences meus caros, era um relógio de 1 milhão de reais aproximadamente e um colar de diamantes de 1 milhão e meio, que dá 2 milhões e meio. Isso. Mais uma quantia aproximada, que ia citar no depoimento. Dos dólares, né? $1.500. E o próprio autor disse que tinham cordões, que a vítima confirma, de prata, que tem valores simbólicos, né? Da marca AG Guerreiro, que aí ele disse que já se desfez imediatamente, e o cofre. Além disso, ele levou também, citado pela vítima, e ele confirmou no interrogatório, 2 bolsas da Louis Vuitton, que ele pegou para justamente colocar o cofre e as coisas e sair. Então, os pertences e o valor exato são esses. Essa estimativa de 5 milhões são versões que vão passando da imprensa para outra, e não era nunca foi uma versão oficial. Onde foi encontrado o cofre? Estava em um carro, escondido, enterrado? Onde é que estava? O cofre é da polícia, na verdade. Não, os objetos, na verdade. Doutor Thales, por gentileza, fica à vontade para explicar aí. Todo mundo querendo saber onde é que estava o cofre, onde estavam os objetos enterrados, numa sacola, dentro de casa. Esses objetos eles estavam enterrados, né, nesse local usado... Em Campina Grande. Usado pelo investigado como ponto de apoio. Em relação ao local, isso não vai ser revelado. Mas estava enterrado. Mas estava enterrado. E todo o trabalho de investigação foi feito aqui, porque naquele primeiro momento teve aquela questão da polícia de lá, de levantar aquela investigação, ou foi um trabalho exclusivamente da polícia de Alagoas? O trabalho foi da polícia de Alagoas, mas nós tivemos, principalmente nos momentos, no período inicial da investigação, quando a investigação correu para Campina Grande, nós tivemos um apoio muito importante da Polícia Civil da Paraíba, através do DRAP, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, certo? Do núcleo ali de Campina Grande. Foi um apoio muito importante naquela fase. E, posteriormente, em algumas outras diligências, eles também deram um apoio. Para a gente finalizar, tem 2 pessoas ainda que estão soltas aí, que podem ter participado desse roubo. Segundo foi apurado, sim. Ok. Então, minha rapaziada, falta revelar o nome dessas 2 outras pessoas, né? O delegado falou aí que o rapaz não quis, né? Não quis, na verdade, entregar. E a gente sabe que o Carlinho suspeita de algumas pessoas, tá? Eu não sei se essas pessoas são famosas ou são conhecidas do Carlinho, né? O Carlinho está equivocado na questão de suspeitar de alguém, mas ele não quer falar para não complicar as coisas, né? E até um momento não mostrar a imagem, tá, do ladrão e nem das outras 2 pessoas que aí participaram também do assalto aí ao apartamento de Carlinhos Maia. Então vamos aguardar o desfecho dessa história, aguardar a imagem deles aparecer, né? Porque com certeza depois que tiver todo fechado, todo o caso encerrado, com certeza vai ser divulgado as imagens aí desses ladrões aí, né, que fizeram aí esse furto, né, na casa aí do influenciador Carlinhos Maia, beleza? Então fique ligado no canal e nos aguarde aí na próxima atualização. Beijão e é nóis!